Por muito tempo eu escutava as pessoas dizendo: Deus falou comigo. E gente, isso me machucava, me fazia questionar, me perguntar por que eu não escuto Deus falar comigo também. E assim, eu não falo isso em uma posição de eu também mereço escutar Deus, mas eu amava Ele, eu buscava a verdade nele, eu me entregava, eu buscava Ele com sinceridade, sabe? E por que Ele não falava comigo? Só que eu achava assim que escutar Deus era escutar uma voz divina falando aqui no meu ouvido, sabe? Sussurrando. E isso, tipo assim, nunca acontecia. E eu me sentia frustrada, porque as pessoas que eu ouvia, que falava de Deus, falava: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu questionava: o que eu preciso para Deus falar comigo também? Eu meio que não me sentia boa o suficiente, porque eu achava que, sei lá, eu não estava buscando Deus da maneira certa, se eu estava fazendo alguma coisa de errado para Deus não estar falando comigo. Até que um momento da minha vida eu percebi que Deus, Ele sempre falou comigo, gente. Sempre Ele falou comigo. Só que não era uma voz, sabe? E eu tava esperando que fosse uma voz ali falando comigo, ou que, tipo, se uma voz na minha cabeça, ou sei lá. Eu esperava uma voz de alguma coisa, de algo divino, que viesse e falasse: Carolinda, tu tem que fazer isso, ou essa não é a melhor decisão, sabe? Eu esperava isso. Só que a maneira que ele falava comigo era através da minha intuição, era através da paz que eu sentia depois de tomar uma decisão, era aquele aperto no peito quando algo estava errado. Era sinais sutis que eu não percebia no meu dia a dia. Mas ele sempre estava lá, gente. Era através de um insight que eu tinha, às vezes lavando uma louça, tomando um banho, sei lá, que vinha assim do nada. Era um exemplo que a vida botava na minha frente através de outras pessoas. E quando a gente está no automático na nossa vida, com muito barulho na nossa mente, a gente acha que é uma voz que tem que aparecer, que vai aparecer, e a gente não interpreta os sinais que a vida está pondo, que Deus está pondo na nossa vida. Então, pode ser que Deus fale com você com a sua voz divina? Pode ser. Mas comigo Ele fala em coisas simples, cotidiana minha, em pequenas coisas do meu dia a dia. Ele vai me mostrando, Ele vai me guiando. Só que para isso, pra gente perceber isso, a gente não como que eu posso dizer para vocês? Não pode estar com a nossa cabeça barulhenta, não podemos estar nesse modo automático de não prestar atenção na nossa vida, porque muitas vezes a gente tá, e é normal, né? Porque essa correria que é no nosso dia a dia. E Ele me guia através do meu coração. Quanto mais silenciosa eu estou, quanto mais centrada em mim eu estou, quanto menos no modo automático eu estou em mim, mais eu escuto Ele. E quanto mais eu tô com a cabeça a mil, muita coisa pensando, menos eu sinto Ele, sabe? É muito engraçado isso, mas eu acabei percebendo isso de uma maneira que eu não queria perceber na minha vida, mas acho que foi a única maneira que Ele me fez enxergar isso e perceber isso. E estou aqui compartilhando com vocês porque eu sei que às vezes a gente espera essa voz, porque eu esperava essa voz divina, iluminada, que me viesse, me falasse, mas não, são pequenos detalhes, sabe? E hoje entendo que Ele me ensina todos os dias, mas do jeito dele. E eu com a cabeça barulhenta não conseguia perceber isso. E não existe uma maneira certa que Deus vai falar com você. Ele vai falar da maneira que você vai conseguir ouvir naquele momento. Então vai ser através do silêncio, através do amor, através da verdade, através da sua intuição, no desafio muitas vezes, até nas coisas pequenas do seu dia. Deus sempre falou comigo, só que eu precisei aprender a escutar Ele. E, gente, o vídeo era mais uma reflexão aqui e eu precisava
falar isso porque foi uma virada de chave para mim e com a minha conexão com Deus, que sempre foi forte desde a minha infância, mas durante um período eu me senti afastada dele, mas mesmo afastada dele, sempre senti ele muito comigo, próximo a mim. Só que eu tinha esses questionamentos: será que eu não sou bom o suficiente para Deus não falar comigo? Será que, sei lá, preciso me afundar mais, estudar mais sobre alguma religião, né? Ou aprender mais coisas, sei lá, para estar mais perto dele? Sempre foi um questionamento dentro de mim, mas nos últimos tempos Deus foi mostrando esse caminho e eu fui silenciando mais isso dentro de mim e fui percebendo, sabe, os sinais que ele me dava, assim, que eram claros, mas que meus olhos não estavam percebendo, que minha mente estava tão barulhenta que eu não estava percebendo, e era muito visível, gente. Era tipo assim, era coisas bizarras, assim, que depois eu fui me tocando, fui percebendo e só deixa Deus te guiar, falar contigo da maneira dele. Esteja presente no seu dia, que com certeza ele está falando com você.